Olá, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast da administração. A você que nos acompanha pelo CFA Play, pelo Instagram e também pela Rádio ADM. Aí no nosso chat, deixa aí o seu comentário, o seu like aqui nesse programa gravado, que é muito importante também. E nós estamos aqui, como eu disse, no podcast da administração, o podcast com PDCA maiúsculo, o PDCast de toda quarta-feira. E eu estou aqui muito bem acompanhada da minha companheira Sasha, minha companheira aqui de trabalho. Isso mesmo, Adriana. E para a gente começar, né, eu queria dizer também muito boa tarde para você que estão nos assistindo aí no YouTube, no Instagram e também na Rádio ADM, para a gente fazer a nossa introdução, né, a apresentação inclusiva. Eu vou começar aqui falando que eu sou loira, tenho os olhos verdes, pele clara e eu estou vestindo uma camisa marrom com uma saia preta. E você, Adriana, como é que você está hoje? Hoje eu estou, só para variar, de rosa, né, na nossa quarta-feira aí. Blusa rosa chiclete e calça roxa. E eu tenho estatura baixa, 1,51, e eu sou branca, de olhos e cabelos castanhos. E agora o nosso convidado aí vai também se apresentar aqui para a gente, o administrador Jefferson Henrique Silva, ele que veio diretamente de Pernambuco fazer essa visita aqui para a gente, trazer um tema muito interessante. Meu nome é Jefferson Henrique, sou pardo, tenho uma estatura alta, 1,86 m, tenho os olhos e cabelos castanhos, escuros, estou um pouco cheinho e vim diretamente da terra mais bonita do Brasil. Pernambuco, né? Isso. E antes da gente começar aqui a nossa entrevista, as nossas perguntas, vou falar que hoje o nosso tema é oportunidade e desafios no mundo das startups. E para a gente introduzir esse tema, vou ler aqui para vocês um mini currículo para vocês terem uma noção do Jefferson, que está aqui com a gente, né, de toda a experiência dele. Ele é membro do programa do Program on Negotiation da Harvard Law School, é vice-presidente do Conselho Regional de Administração e diretor de Relações Institucionais do CRA de Pernambuco. Ele é membro da Comissão de Transformação Digital do CFA, diretor administrativo do Alphaville Francisco Brennan, investidor anjo do Clube Car, Singular e Eduflor. Ele é diretor comercial de várias empresas também, é CEO da JHCM, é assim que fala? Consulting e mentoring, mentor da Inovativa, né? E do Porto Digital. Ele é professor de MBA em empreendedorismo, negociação e inovação em diversas universidades de Pernambuco. É consultor e membro do Conselho de Administração de Empresas Nacionais e Internacionais. Muita coisa, né, Adriana? Bastante, né? A gente chama de mini porque a gente já está acostumado, né? Mas eu sei que não tem nada de mini currículo. E o senhor também é professor? Sim. Então teremos hoje o quê? Uma aula também aqui no podcast. Então fiquem ligados que vai ter muita coisa para aprender aqui. E antes da gente começar, né? O que afinal é uma startup, Jefferson? Legal. Primeiramente agradecer Sasha e Adriana pela oportunidade de estar aqui hoje falando, né, para vocês, administradores, vocês que têm a oportunidade de estar estudando administração de empresas, seja tecnólogo, técnico ou bacharéis e também, né, para quem faz mestrado e doutorado. A ideia é que possamos aqui construir, né, um conhecimento dentro de uma área hoje que eu atuo como investidor anjo, como também mentor da Inovativa, que hoje é a maior plataforma de mentorias para startup do Brasil, tá? É a Inovativa, e também o Porto Digital, que é um celeiro que nós temos em Pernambuco, que a gente brinca que é o Vale do Silício aí do Nordeste, e que é referência nacional e internacional dentro desse acolhimento de empresas que estão iniciando, tá? Sasha, respondendo a tua pergunta, o que é startup, né? Startup é um conceito que hoje nós temos no mercado para, na verdade, falar de novas empresas que surgem dentro do segmento de tecnologia que apresentam soluções tecnológicas para esses problemas. Então, startup basicamente é isso. Nada mais, nada menos que uma empresa que está iniciando. Agora,
por ela estar conectada com soluções de mercado na área de tecnologia, dá-se o nome de startup. Perfeito. E atualmente, porque a gente vê assim, há uns 5 anos atrás, ainda era um tema, né, que era pouco explorado, né? Como é que está o campo, então, agora para o profissional de administração? Tá. Esse momento que nós estamos aqui surgiu, né, através de uma dor que eu senti durante um processo seletivo que eu estava fazendo para contratar profissionais para uma das startups que eu sou investidor, né? E aí eu conversando com o Mauro Leônidas, né? Mauro Leônidas, por sinal aqui eu deixo já meu agradecimento e um grande abraço, está fazendo um brilhante trabalho aqui na comissão, né, de comunicação. Eu falei para ele, na hora que eu estava fazendo o processo seletivo, ele mandou uma mensagem para mim, naquele que ele manda, né, com a foto dele. Aí na hora que eu vi, eu acabei desabafando, sabe? Assim, foi um desabafo para ele. Porque existe sim um mercado gigantesco, tá? Para que os profissionais da administração possam estar atendendo necessidades nessas empresas que são essas startups. Porém, contudo, entretanto, todavia, é necessário que, assim, necessita-se que precisamos pensar não só enquanto administradores, mas até na base ali, nas próprias DCNs, como está sendo feita a formação desse profissional hoje na graduação, na pós-graduação e afins, né? A gente normalmente assegura os âmbitos da administração, os mais conhecidos, consultoria, administração de condomínios, terceirização de mão de obra. Porém, com o advento da tecnologia, surgem novos modelos de negócio, surgem novas áreas dentro das empresas. Veja que hoje vocês têm aqui, até fiquei sabendo recentemente pelo Rodrigo, que vocês contrataram aqui uma social media. Isso não existia 10 anos atrás. Então, é uma nova área de administração que está intimamente relacionado com marketing. Quem é que vai tocar essa área? Somos nós, administradores. Marketing é da nossa área. Então, é porque é mania de professor, né? Você às vezes muito prolixo, sempre uma resposta. Mas eu gosto de trazer um cenário para que justamente as pessoas possam entender a magnitude que é o problema hoje da falta do entendimento do administrador das oportunidades que tem nesse universo de startups e a recíproca também de hoje, esses jovens que muitas vezes são pessoas mais técnicas, que iniciam esses processos de soluções de problemas do mercado, através da tecnologia, de entender que o administrador tem a condição de auxiliar nele nisso que a gente chama do growth, né, da escalabilidade ali no processo de rampagem da empresa. Ele normalmente vai procurar pessoas próximas a ele, que são quem está estudando ADS, ciência da computação, engenharia da computação, e não entende esse hiperlink e a necessidade, muitas vezes não, e a necessidade que se tem de se ter uma visão multidisciplinar dentro da criação de uma empresa. Para o jurídico, eu não vou contratar um médico, eu vou contratar um juiz. Para a parte técnica, desenvolvimento que a gente chama de back-end, se a minha solução é em Python, eu vou contratar uma pessoa especializada em ADS, análise e desenvolvimento de sistemas em Python. E para a gestão de pessoas, e para a gestão de processos, eu estou contratando quem? Um administrador. Então, essa visão que eu conversei com o Mauro Leônidas do desabafo, para estar aqui hoje conversando com vocês, para que, primeiro, nós possamos trazer essa visão para os professores que estão na universidade, para poder conectar e instruir os administradores que existe esse nicho de mercado, esses players hoje que estão necessitando de administradores, porque assim como nós temos um alto índice de solicitação de falência, né, de empresas já maduras no mercado, que é a média dos últimos estudos do Sebrae, mostra que a cada 10 empresas que abrem, nos 3 primeiros anos, 7 fecham. O indicador é ainda pior para startups. Por quê? Será que é por falta de técnica? Não, porque normalmente quem está construindo as startups são pessoas técnicas. Ao meu ver, enquanto mentor, investidor, anjo de startups, o que está faltando são profissionais de gestão. E gestão é administração. Sasha, você sabe o que é investidor anjo? Eu sei, mas talvez quem esteja nos assistindo não saiba. É importante responder essa pergunta. Tá. Investidor anjo é uma modalidade hoje que existe dentro desse universo de startups, onde vamos pegar, por exemplo, o iFood, né? Acho que é um aplicativo, um app que todo mundo conhece. iFood um dia já foi uma startup, né? Como é que surge essa demanda da startup? Normalmente são demandas mercadológicas, né? Então, uma pessoa eu vou falar no meu case, né? Trabalhei durante aí 8 anos como executivo de uma grande empresa e
quando eu viajava para, vamos supor, Campina Grande, cheguei em Campina Grande, eu cheguei no hotel, isso eu estou falando em 2014, né? Quando eu chegava lá no hotel, nem lembro se 2014 tinha iFood, mas hipoteticamente não tem, porque pode ser que o iFood seja um pouquinho mais antigo, né? Mas eu mesmo não utilizava em 2014 o iFood, eu vi começar a utilizar em 2020. Cheguei em Campina Grande no hotel e estou com fome e não quero comer comida de hotel. E agora, como é que eu sei o estabelecimento que tem no local? Eu vou olhar no Google Maps ou existe uma outra forma de solucionar? Daí alguém teve esse insight, né? E daí criou o aplicativo, assim, pensou na ideia do aplicativo iFood, né? Para essa primeira fase, que a gente chama da fase de ideação, então eu tenho a ideia e quero gerar a ação dela. A gente fala que é necessário gerar um MVP, gerar o menor produto viável daquela ideia para poder validar, gerar uma POC, uma prova de conceito. Para fazer isso, normalmente você precisa de um recurso pequeno, mas é alguém, que aí entra o investidor anjo, que vai acreditar, anjo por ser uma coisa assim, inicial, né? Então vou acreditar naquela tua ideia para quem sabe você possa realmente dar escalabilidade àquela sua startup. Então, o investidor anjo é uma pessoa que aporta logo na fase inicial da empresa, onde muitas vezes não tinha nada, só um sonho, às vezes ali um nome que a gente chama de PPT, né? Só tem a apresentação. Então a gente entra em troca de um X% do equity. Então, eu, Jefferson, por exemplo, criei a EduFlow, é uma das minhas startups. Eu sou 100% dela, quer dizer, tem mim e tem Rian Torres também, que é um dos founders desse aplicativo. Mas, hipoteticamente, 100% é meu. Eu tenho só a ideia. Então, vou chegar para a Sasha e falar assim, Sasha, tu quer investir na EduFlow? É um aplicativo que é uma EduTech, que vai fazer isso. Ela falou, eu vou aportar 50 mil reais, 30 mil reais, 10 mil reais, e depende das formas. Por 5% da tua empresa, por 10% da tua empresa. Então, é essa forma que começa o relacionamento com investimento anjo. Alguém que acredita na ideia de alguém para dar tração e auxiliar na escalabilidade do negócio. E como que a gente monta uma boa estratégia, então, para chegar nesse investidor anjo, né? Porque eu imagino, assim, que alguém pode estar nos ouvindo, né, nos vendo aqui, e tem uma boa ideia, mas ele talvez não tenha ali a estratégia montada ainda de como chegar nesse investidor. Como é que faz? Tá. jhconsultoriacomercial.com.br, brincadeira. É a minha peixe. Mas brincadeira. Tem algumas formas, tá, Adriana, de a gente poder criar. Eu costumo falar de você tornar a sua ideia pujante, tá? Tem várias formas. Primeiro, procurando um administrador. Então, por quê? Nós estudamos justamente estruturações de modelo de negócio e plano de negócio. É o que eu falei para vocês, uma startup é só um termo bonito para falar de uma empresa de tecnologia que está iniciando. É um termo, vamos dizer assim, está no hype, né? Mas é uma empresa. Então, quem é responsável por estudar as empresas para que elas se tornem mais pujantes? Nós, administradores. Então, daí volta novamente essa necessidade desse hiperlink, desse match entre a academia e o mercado. Onde a academia tem que estar instruindo os administradores daquele nicho hoje que nós temos, que estão sendo ocupados por profissionais que não são administradores. O primeiro ponto é isso. Então, saber quem procurar. Administradores. Bons administradores. Por isso que não adianta só estudar administração. Tem que aprender, tem que realmente fazer acontecer. Então, vamos lá. Depois que a gente faz isso, aí existem algumas ferramentas e conceitos que fazem com que isso possa acontecer, tá bom? Qual é o primeiro deles, normalmente? Uma rodada de ideatom. É um termo que vem do inglês também, que basicamente são empresas, órgãos como Senac, Sebrae, Sesc, várias universidades. Eu tenho conhecimento mesmo que o CRA de Minas Gerais já fez um programa de hackathon. Eu vou explicar a diferença do ideatom e do hackathon. E por aí vai. Então, não tem um limite assim, só é a academia, só são empresas do terceiro setor. Não, o CRA pode fazer. A minha empresa, a gente já fez enquanto JH Consultoria, então não tem limite. Você cria uma rodada dessa. O que é essa rodada de ideação, nesse caso, um ideatom? O ideatom, eu vou pegar ferramentas como o Lean Canvas. O Lean Canvas é uma ferramenta que parece com o Business Model Canvas, só que o Business Model Canvas é para a estruturação do modelo de negócio. O Lean Canvas, eu vou estruturar o modelo do problema. Então, como eu falei para vocês, eu viajo, não sei aonde pedir uma refeição.
Isso é um problema. Logo, vou criar um aplicativo para que eu possa unificar ali todas as empresas num raio e a partir dali estar ofertando em uma única plataforma para uma pessoa. Show de bola. Isso é ideação. Mas quais são os problemas relacionados a isso? Quem é a persona que está relacionada a isso? Quais são os problemas secundários inerentes a isso? Então, a gente tem uma ferramenta chamada Lean Canvas, que eu consigo ter uma gestão visual, um entendimento visual de quais são as problemáticas daquela solução que eu estou querendo desenvolver, para que a partir daí eu possa desenvolver as minhas soluções efetivamente, atendendo os anseios e problemáticas. Então, isso é uma forma. Outra forma, depois que a gente faz essa fase de ideação, é estruturar o modelo de negócio da startup. Então, a gente já vai para um Business Model Canvas, já vai para uma SWOT, a gente já vai para uma estruturação de persona e mapa de empatia. Então, nós administradores temos outras ferramentas que nos auxiliam a desenvolver de forma mais pujante o início desse modelo de negócio. Para a partir daí ir para as próximas fases, que já são prototipação. Então, aquela tua ideia, a gente vai agora desenvolver ela, que aí já vai para o hackathon, que é o que a gente chama de vai fazer a POC. A gente vai fazer uma solução muito simples para tentar só validar aquela ideia. E daí, quando a gente vai desenvolver a POC, que é a prova de conceito, a gente vai se utilizar de mais outras ferramentas, que já vai para a parte mais técnica, que vai desenvolver em que tipo de linguagem, low code, zero code, vai ser em Python, vai ser em Java. Aí tem esse mundo mais técnico para até chegar efetivamente ao primeiro teste, chegar assim, Adriana, pega agora aqui e vê se tu consegue pedir. A partir daí, aí começa todas as outras fases de desenvolvimento da startup, de aceleração, tração e por aí vai. E Jefferson, a gente sabe, né, que criar uma startup tem os seus desafios, né, e para o profissional de administração que está aí tentando criar a sua startup, quais os principais desafios nesse estágio inicial? Falta de um administrador. Então, eu acho que hoje, não puxando sardinha, né, para a minha profissão que eu escolhi, né, ser administrador. Então, eu vejo, Sasha, que a primeira coisa é essa, realmente, sem ser de uma forma, tá fazendo apologia, mas por eu ser investidor anjo, por eu estar como mentor de startups, tanto da Inovativa como no Porto Digital, e eu ver essa falta de gestão mesmo, de conhecimento gerencial, a primeira coisa seria essa, o primeiro desafio, tá? Seria esse. Um segundo desafio que eu vejo, aí já está ligado à parte da administração, mas eu vou trazer mais a parte conceitual, tá? É o entendimento efetivo de duas coisas, tá? Quando a gente trabalha o Business Model Canvas, que é, como eu falei, uma ferramenta do administrador, é nossa, tá? Para a parte de estruturação de modelos de negócio, no meio do Business Model Canvas vai ter lá uma coisinha chamada proposta de valor. Então eu vejo que falta muito nas startups uma proposta de valor muito bem definida. Tem um conceito, aí já o professor agora falando, um livro que eu recomendo, de Simon Sinek, chamado The Golden Circle, né? Ou em português, eu acho que é a teoria do círculo dourado. Ou é o círculo dourado, alguma coisa do tipo. Simon Sinek, ele é um conferencista americano, enfim, hoje um dos maiores conferencistas internacionais na área de liderança, de novos modelos de pensar e estruturação de propósito. E dentro dessa teoria do círculo dourado, ele fala que existe o que uma empresa faz e como ela faz. 99% das empresas no mercado se comunicam dessa forma. Menos de 1% das empresas se comunicam com o seu porquê, o seu propósito. Então, se as startups conseguirem entender que ela precisa estruturar um modelo de negócio com base principalmente no propósito dela, e a partir desse propósito a resposta seria por que você existe? E não dizer o que e como você faz. Isso já seria algo realmente que ia diminuir muito os desafios e o que eu sinto muito hoje da falta de uma identidade que a gente chama de sense maker dentro hoje das organizações. Primeiro ponto. Segundo ponto, já para a gente resumir em dois para não ficar muito longo. Então, proposta de valor, propósito e persona. Muitas vezes eu tenho uma brilhante ideia, mas que soluciona o meu problema. Então, eu sou um N muito pequeno perante um mercado. Então, quando a gente estuda persona, através de uma ferramenta, como eu já falei aqui, do administrador também, mapa de empatia, essa ferramenta mapa de empatia, eu vou entender quais são as dores do meu cliente, quais são os alívios do meu cliente, o que o meu cliente vê, o que ele sente, como ele se relaciona com esse problema ou essa situação que eu estou querendo resolver. Então, eu vou conseguir ter uma visão mais holística
do como conseguir criar canais de relacionamento, canais de distribuição, como eu vou falar com o meu cliente, quem vão ser meus parceiros chaves. Então eu consigo fazer uma ligação entre a ferramenta Mapa de Empatia e o Business Model Canvas para que a partir daí eu realmente consiga neutralizar esse problema hoje, que é o segundo que eu vejo, de 10 que eu poderia elencar aqui, principais. Mas que eu vejo eu preciso saber se você prefere um copo longo ou um copo curto para beber água para poder estar lhe oferecendo. Eu não só posso ter hoje uma opção no mercado. A gente vive na era em que as pessoas hoje, eu vi mesmo recentemente, a Nike já está disponibilizando no site deles a condição de você customizar o sapato que você compra. A Adidas também já está fazendo isso. Então a gente está vivendo numa era onde eu tenho muito mais relacionamento dentro da customização das coisas do que eu quero ser imposto. Então muitas vezes eu vejo isso, um jovem tem uma ideia, ele quer impor aquela ideia para o mercado. Não, a ordem é contrária. Em geral, é claro que existem outliners como um Steve Jobs da vida, que ninguém usava celular sem teclado e ele vou criar um celular sem teclado. Mas é 1 em 1 milhão. Então, o geral é que realmente a gente entenda as dores e anseios de um nicho de mercado, de preferência, já trazendo outro livro, A Estratégia do Oceano Azul, de Shankin, buscando oceanos azuis, porque a hora que a gente entra no Oceano Azul, a gente está falando de mercados onde a barreira de entrada é menor, não temos tanta concorrência, assim nós vamos diferenciar e conseguir aí melhores resultados, até mesmo monetários. Mas para isso fazer, eu preciso estudar mercado, então já vem outras problemáticas que existem dentro desse nicho. Mercados de uma forma mais até geográfica, não só demográfica, como é a questão de mapa de empatia. Mas por quê? Então, o propósito da empresa e conhecer sua persona público-alvo. Perfeito. E a gente falava agora agora há pouco da questão do investimento. Inclusive, a gente o Sebrae também investe, né? Ele tem programas de investimento e aceleração em startups, né? Para aquelas que estão em fase inicial, né? Então, quem tem uma ideia, né? Quem conhece alguém que tem uma ideia, também pode procurar esses programas, o apoio do Sebrae. Pode. Esses programas, eles funcionam de duas formas. Primeiro, dentro da estruturação ainda, muitas vezes, do modelo de negócio, que pode estar na fase de ideação ainda, tá? E tem outros programas que já estão mais para a fase de tração, tá? A aceleração é normalmente para empresas que ainda nem têm faturamento. Tá? Então, eu tenho uma ideia, muitas vezes eu já tenho ali a POC, mas eu ainda não validei ela, não consegui orçamento. Então, o Sebrae, como outros órgãos também, eles fazem rodadas para poder startups concorrerem e a partir do momento que ela vence, ganha uma premiação, R$10 mil, R$20 mil, R$30 mil, participam de rodadas de mentoria. Eu já fui avaliador de bancas lá no Sebrae de Pernambuco, de projetos desses startups. Eu até me lembrei agora, esqueci do nome do programa que tem. Tem um Inova. Tem um Inova, só que o que eu participei não foi Inova, foi outro, lá no Sebrae de Pernambuco, que eles justamente fizeram isso e fazem a fase de aceleração. Só que, na verdade, aí é o segundo ponto que o Sebrae faz em verdade, é um processo de incubação. Então, ele vai pegar aquele jovem que muitas vezes não tem nenhum local físico para ir e ele traz aquele jovem para um ambiente, para uma sala, para um espaço, muitas vezes, de convivência com outras startups, para ter justamente rodadas de aprendizado. Ele chama mentores. Eu já fui mentor no Sebrae de Pernambuco, de uma rodada dessa do programa, que eu não estou lembrando, mas vou me lembrar, para justamente eu falar sobre estruturação de modelos de negócio para startups. Então, isso existe, tá? Mas também não só existe o Sebrae, existem várias empresas hoje, o Porto Digital mesmo, ele tem hoje de forma pública, ele divulga rodadas de Open Innovation, que são um programa de inovação aberto de empresas que têm problema e quer trazer startups para solucionar. E a partir daí, muitas vezes, surgem novas startups para poder solucionar problemas específicos dentro do mercado. Então, Coca-Cola faz isso, Ambev faz isso, deixa eu ver aqui, Siemens, tem várias empresas que procuram hoje ecossistemas como o Porto Digital para poder levar os seus problemas para que eu costumo falar que Little Einstein, né, que jovens nerds ali vão lá e apresentem soluções. E daí surge também todo o programa de incubação, aceleração e por aí vai também. Mas o Sebrae sim é um bom caminho também. Perfeito. E a gente sabe também, né, que a tecnologia ela está moldando o nosso futuro, né, o presente e o nosso futuro. Isso. Porque antes a gente ouvia falar de startups e era uma forma diferente. E como é que, Jefferson, você imagina as startups daqui para frente com essa interferência tão forte da tecnologia? Tá. Eu gosto de Elon Musk, ao mesmo tempo eu não gosto, tá?
Porque para algumas frases, eu acho que... Para algumas situações, eu acho que essa frase que eu vou falar cabe e outras não. Nesse caso, sim. Que foguete não dava ré. Agora dá, né? Que ela não conseguiu fazer foguete dar ré. Mas, assim, a tecnologia, para mim, é algo já condicionado à evolução da humanidade. Não tem como a gente retroceder a tecnologia, né? Um exemplo disso, do crescimento exponencial que a tecnologia tem, são hoje as próprias inteligência artificial, né? Algo que há um ano atrás, um ano e meio, vamos colocar assim, ninguém falava de inteligência artificial. Pouquíssimas pessoas falavam em inteligência artificial, né? Eu mesmo estou familiarizado com esse termo desde 2018, né? Mas muito mais trabalhando a parte de machine learning, deep learning, do que necessariamente IA. Claro que já se falava de IA há um certo tempo, mas não hoje com a acessibilidade que todo mundo tem. Então, quando surgiu essa dor que eu falei com o Leônidas para poder estar aqui hoje conversando com vocês, é justamente porque, e novamente, não querendo bater nas universidades, mas, de certa forma, trazer um ponto de reflexão para que eles entendam a necessidade desse momento que estamos tendo aqui, né? E agradeço também ao CFA, né, por ter, estar dando condições de investir, né, em vocês para que a gente possa estar tendo esse momento. É porque, Sasha, eu vejo que não tem como hoje a gente desvincular qualquer empresa, isso agora eu falo, né, para vocês. Não tem como a gente desvincular qualquer empresa ou qualquer modelo de negócio à tecnologia. Não tem. Então, quem somos nós, administradores, na fila do pão, para não estarmos conectados com isso? Então, para mim, a tecnologia ela vai agora, e cada vez mais, tem um crescimento ainda mais exponencial. Eu estou aqui agora, eu vim, né, para esse momento aqui, e também estou numa reunião do grupo de trabalho justamente de transformação digital, ao qual sou membro, né? E nós estamos utilizando a inteligência artificial, né, do ChatGPT 4.0 para poder estar desenvolvendo algumas ações do relatório do PDTIC que nós estamos criando. Então, a gente consegue, muitas vezes, estamos em debate lá, a comissão, 10 pessoas no debate, a gente faz a pergunta lá para o ChatGPT e ele consegue criar uma frase que justamente compila tudo aquilo que a gente estava pensando. Então não é só você tirar a responsabilidade, que às vezes muito eu sinto isso, da pessoa querer ter a responsabilidade dela de pensar, dela de ter um raciocínio crítico, para não, bota no ChatGPT. Não é isso, até a pessoa tem que saber criar bem o prompt. Então não é só o ChatGPT faz. Se você não souber escrever bem ali a sua pergunta, o prompt mesmo, né, dentro da plataforma, vai vir respostas completamente errôneas. Então, veja que são administradores se utilizando de ferramentas de tecnologia para solucionar problemas. Então, eu só consigo ver hoje, enquanto ser humano, agora sai qualquer título desses que você lê o meu, ou qualquer cargo que eu tenha, ser humano, que nós, enquanto seres humanos, temos que aprender a lidar com essa ferramenta. Eu até hoje, quando eu cheguei mesmo na nossa reunião, né, 9 horas da manhã a gente aqui se reunindo, eu ontem tive acesso a um livro chamado Deep Work. Eu não conheço, mas eu já comprei ele, que eu gostei muito da temática do livro, que é justamente ele traz a perspectiva de como aumentar o nosso grau de produtividade nessa era da tecnologia, da informação, onde nós estamos dispersos de forma muito fácil. Né? Eu mesmo às vezes pego o meu celular para fazer uma coisa, vejo outra, depois eu venho pegar o meu celular para quê mesmo? Então, esse livro ele traz um pouco, pelo que eu vi, né, da sinopse dele, essa questão de como você conseguir se organizar e de estar no momento presente. Não é mindfulness, é uma outra proposta. Então, eu vejo que a gente tem que aprender a lidar com a tecnologia, é algo condicionado a nós seres humanos e que, agora vindo Jefferson, administrador, mentor empresarial, consultor empresarial, se nós não conectarmos as nossas empresas com tecnologia, prepare-se que vão estar fadadas ao fracasso, ao insucesso. E nós temos alguns exemplos disso, né? Kodak está aí como um grande exemplo disso, a Nokia está como exemplo disso, a Blockbuster, né, que era a maior locadora de filmes do mundo, está aí um exemplo disso. Então, existem vários outros cases que apresentam isso, que a falta da conexão com a tecnologia pode tornar uma empresa, sucumbir uma empresa em pouco tempo. E a gente sempre fala aqui, né, que esse tema, inteligência artificial, sempre rodeia os nossos podcasts. Inclusive, a gente tem um episódio, né, Sasha, que a gente trouxe aí um administrador de empresas que tem uma história bacana com essa área de inteligência artificial, que ele deu uma guinada na carreira dele e ele trouxe aqui o assunto para a gente, que quem tiver interesse... O Jober, eu acho, né? Oi? Jober?
Do CRA de Minas Gerais? Não, é João Nunes. João Nunes. Ele é daqui de Brasília. Pois nós temos também um administrador que participa dessa comissão que eu estou, que é o Jober, diretor administrativo financeiro do CRA de Minas Gerais também, um grande especialista, um administrador também se conectando com essa tendência, né, de mercado. Pois Já pode gente... ser nosso próximo entrevistado, né? E essa que a gente estava falando é IA para transformação de carreira, de liderança, gestão e produtividade, né? Legal. Esse é o tema que a gente tem aí em um dos nossos podcasts. A gente também convida você para assistir, mas só depois, quando acabar isso aqui. Tem que ficar aqui até o final. Vai no like. Isso mesmo. E Jefferson, a gente sabe, né, também que a importância de você se unir para criar uma startup com pessoas que tenham ideias ali semelhantes. Qual a importância de escolher os parceiros, a equipe certa para uma startup? Muito boa pergunta, Sasha. Eu costumo falar que amigos são amigos, negócios são negócios, porém amigos podem estar nos negócios. O problema é que hoje, dentro do mercado, existe um termo que já é bem antigo, chamado bypass, né? Então, muitas vezes as pessoas têm medo de trazer outras pessoas que muitas vezes eles não conhecem, não estão dentro do ciclo social dele, ou até mesmo acadêmico, já que eu estou falando normalmente que essas startups surgem mais, em geral, de jovens que estão ali na sua faculdade, terceiro, quarto período, onde justamente, pronto, lá em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, nós temos o SIM, que é o Centro de Informática. Então lá está o Google, Motorola, a Fiat, né, que é com o Grupo Stellantis, e por aí vai. Então tem várias empresas lá que já fazem essas rodadas de Ideathon, de Hackathon, de Open Innovation, para solucionar problemas dela. Então são jovens que já estão desde o início deles, da academia, pensando em soluções. Normalmente, essas pessoas, elas vão... se eu estudo, por exemplo, ciência da computação, eu vou estar ali dentro do meu network, mas com pessoas de ciência da computação. E normalmente aquele grupinho, aquela patotinha que começa o primeiro período e vai até o final, né? Senta no mesmo lugar na sala. Então a gente passou muito, né, por isso. Já tem outras empresas, já tem empresas como a Apple, que também está lá no SIM, na Universidade Federal de Pernambuco, que eles já fazem um trabalho bem diferente. Eu tenho uma sobrinha minha, Isabel, que ela é estudante de odontologia da Universidade Federal de Pernambuco e ela estava participando de um programa de inovação da Apple em tecnologia. Então, veja, uma estudante de odontologia participando do programa de inovação em tecnologia. Qual o sentido que tem isso, Jefferson? Hoje, Harvard trabalha muito isso, a visão heterogênea dentro das organizações. É necessário com que pessoas de fora... Aquela ditado que quem joga dominó, né? Quem vê de fora vê melhor. Então, muitas vezes, por a pessoa estar tão imerso dentro daquele mundo de tecnologia, ele não consegue ver de fora outros elementos que podem incorporar dentro daquele modelo de negócio que está surgindo, daquela startup que está surgindo, para tornar o propósito dela diferenciado. Para isso acontecer, tem algumas formas, né? A própria Apple, ela faz editais que roda dentro dos departamentos dentro da universidade, né? É um ponto. Mas se a gente fala de uma startup, em geral, isso já é um pouco mais difícil, né? Um jovem que teve uma ideia, conseguir ter essa visão heterogênea de ir lá, por exemplo, na Federal tem o CCS, que é o Departamento da Área de Saúde, de Administração. E falar assim, não, vamos lá no CCS buscar um administrador para fazer a partituração do framework, do próprio workflow, das ferramentas que a gente vai utilizar do modelo de negócio. Não vai ter talvez essa sensibilidade. Por quê? Ele vai querer solucionar com os amigos dele, do grupo dele, onde cada um vai ficar... Tu vai ficar com o comercial, tu vai ficar com o marketing, tu fica com o desenvolvimento e eu fico com a gestão. Normalmente é assim que funciona. E normalmente vem aquele indicador que eu falei, que hoje, a cada 10 startups que são criadas, uma consegue chegar na fase de aceleração dela. Então veja quantas ideias nós temos perdidas que, na minha visão, e aí eu faço agora um pouco de apologia e ao mesmo tempo uma visão crítica e analítica do cenário que eu vivo enquanto mentor da Inovativa, também de startup digital e das próprias startups que eu tenho, da falta de gestão de administradores para auxiliar dentro desses processos. Porque não adianta eu ter normalmente esse pessoal mais técnico, é muito nerd. Então, um cara que vai ter um conhecimento fantástico dessa parte de quais são as tecnologias que a gente vai desenvolver para poder criar aplicativo e ter melhor interface. Qual é a plataforma de cloud onde nós vamos armazenar. Isso os caras são fantásticos. Mas
o olhar humano, o olhar de Customer Experience, que a gente chama de UX, UI, UX Research, se eu não for para um cara mais humanas, se eu não for o cara do piercing, se eu não for para o cara que tem a tatuagem, que é uma galera já mais, sabe, tô relax, take it easy, talvez eu não consiga me conectar com o meu público-alvo através daquilo. Sasha, sendo bem sério para você, eu não sei responder bem essa sua pergunta. Veja que eu tenho uma visão holística de como acontece, como cases da Apple, tá? Para mim, se eu for pensar de uma forma mais humana, primeiro é ter humildade, porque muitas vezes esse pessoal que trabalha, que estuda mais a parte de exatas, falta um pouco essa percepção de que não é porque a pessoa às vezes não sabe equações e fórmulas gigantescas que eu não posso estar solucionando problemas na tua empresa, sabe? Então, talvez um pouco de humildade para entender que cada qual no seu cada qual, e daí eu até entendo um pouco agora essa falta de humildade pela própria falta de maturidade, porque em geral, como eu falei, são jovens aí de 20, 22, 23 anos que estão iniciando essas startups, então não tem uma maturidade de mercado para entender que uma pessoa, às vezes, nada a ver com a minha realidade, pode fazer um input ali de informações para me auxiliar. Então, não sei se é a falta de humildade ou a própria falta, aí eu volto novamente para a academia, de uma instrução dentro de um pensamento crítico, dentro de uma... Aí já recomendo outro livro, chamado A Quinta Disciplina de Peter Senge. Peter Senge, eu tive a oportunidade de participar de uma conferência com ele lá no MIT, em Boston, na verdade em Massachusetts, e é um cara fantástico. E dentro desse livro, A Quinta Disciplina dele, ele fala justamente que a quinta disciplina é o pensamento sistêmico. Então, às vezes, eu vejo que falta isso, uma visão sistêmica dentro da formação acadêmica para que um jovem entenda que a minha ideia ela vai ser construída e validada com o apoio de outras pessoas que não vivem esse mesmo universo que eu, que é a mesma coisa, como eu estou falando, é um design, um psicólogo. Para você ter noção, eu tenho um squad dentro da minha empresa que eu tenho profissionais de educação física participando. O meu account manager hoje da JH Consultoria é um profissional de educação física. Então, não quis pegar uma pessoa que é administrador com experiência na área comercial. Não necessariamente. Eu procurei ver outras habilidades. Então, eu vejo esses dois pontos, sabe? A humildade e essa necessidade da academia instruir os seus alunos para ter essa visão mais sistêmica e holística. Pelo que eu entendi, então, assim, o principal erro, né, dos fundadores aí de startups está nisso, né, em não contar com a expertise de um profissional como de administração, que ele consegue ver o todo da empresa, né, da situação. O senhor pode citar outros erros comuns nesse início? Nesse início, outros erros comuns. Pensar que faturado é apurado. Ou pensar que receita é liquidez. Não é. Tem muita startup que chega até mim e fala assim, poxa, Jefferson, eu estou vendendo, mas não está sobrando dinheiro. Tá. Quando eu olho para a garagem, o cara comprou uma Porsche. Então, falta um entendimento, eu costumo falar, eu até pedi agora para a minha CX, que é Lua, da JH, ela fazer uma camisa para gente, que é CNPJ maior que CPF. Porque muitas vezes falta isso, principalmente no jovem que está iniciando. Porque vamos voltar agora um pouco que a gente começou no início, investidor anjo, beleza? Depois do investimento anjo, vem investimento que a gente chama de pré-seed, tá? Seria pré-semente, vamos dizer assim. Que é o quê? Aí já são aporte de 100 mil, 150 mil reais. Por quê? A minha empresa já tem 100 clientes, 150 clientes, então eu já validei aquele meu modelo de negócio, agora eu preciso de uma injeção de recurso para poder aumentar market share, melhorar a tecnologia, melhorar meu banco de dados, para poder já atingir um N maior de pessoas. Legal? Depois dessa fase de pré-seed, vem a fase de seed, então a gente já vai para investimento de 300 mil, 500 mil, que já são investimentos mais robustos. Normalmente, as startups que eu conheço que chegam nessa fase, quando eu vejo o CEO, né, que já se titulam CEOs, founders e CEOs, já sai do Uber para uma Porsche, já sai do Uber para um Mustang. Então, é naquela que eu fiz, espera aí, para onde foi o recurso? O recurso foi para desenvolver áreas dentro da startup, para desenvolver growth efetivamente, ou foi para colocar no seu CPF? Porque você acha que por você ter vendido parte do seu equity por aquele recurso, lhe dar direito àquilo. Então, um erro que eu vejo muito grande é essa condição, infelizmente ainda, mas do jovem ali se colocar na frente do empresário. Então, o empresário tem que vir na frente do jovem. Esse é um ponto. Que entraria um lado mais humano. De um lado mais gerencial,
falta muitas vezes o entendimento, por não ter um administrador, Adriana, como você bem falou, de estruturação de markup, estruturação de precificação, são coisas próximas, porém distintas, tá? De eu entender efetivamente qual é a minha margem de lucro. Vem muitas startups até mim. Rian, que é o Data Science Strategy da JH, ele me acompanha muito, né, nas minhas reuniões, quando eu estou em Recife e região. Vem muita startup até mim. Para você ter ideia, veio recentemente um professor que está desenvolvendo tinta orgânica para foguete. Para você ter ideia assim de... Pois é. E vai agora passar 2 anos estudando na Irlanda e foi me apresentar essa ideia para justamente a gente tentar entender. Então, veja o universo que existe. E quando chega essa startup, eu já faço algumas perguntas, principalmente para aquelas que já estão mais na fase ali de tração. Tenho já uns clientes, já tenho um faturamento ali 50 mil, sei lá, estourando às vezes 100 mil no ano. Então, startup realmente que estão, mas já tem o aplicativo já funciona, vamos dizer assim, ok? Aí eu faço 4 perguntas básicas. Quanto é a tua previsão de MRR? Não sabe. Qual é a tua previsão hoje de churn? Qual é o teu índice de churn? Não sabe. Como é que está hoje o teu cálculo de ticket médio? Também não sabe. E como está o teu CMV? Também não sabe. Aí, traduzindo agora. Ticket médio é justamente aquilo, em geral, o total de faturamento dividido pela quantidade de pedidos que se tem. Então, isso é fácil, mas nem calculam isso. CMV é o custo da mercadoria vendida, então tem ideia muitas vezes do custo daquele serviço que tu está vendendo e tal, muitas vezes não tem. Qual foi o outro que eu falei? O MRF, que é a receita recorrente mensal. Então hoje, daqui a tua solução, principalmente plataforma de assinatura, como é que está a tua receita recorrente mensal? Não sabe. E o churn, que é a rotatividade de clientes. Ok, tu tem 150 clientes, mas quantos entraram nesse mês e quantos saíram? Mais ou menos a gente também tem esse cálculo dentro do sistema CFA, CRAs. Quantos administradores entraram, quantos pediram cancelamento? Então, churn. São indicadores importantes para a gente analisar. Também, eu peço também o LTV, que é o Lifetime Value, que é o valor do tempo de vida. Ao longo do tempo de vida daquele cliente, o quanto ele deixou dentro da tua empresa. Então, são informações que quando o cara normalmente chega para mim, ele não tem, mas ele quer 30 mil reais, 300 mil reais por 5% da empresa, 10% da empresa. Então, ele não sabe nem responder, trazer indicadores da empresa dele. Então, a falta de um conhecimento real de indicadores da empresa, que para mim parte justamente por não ter administradores, pessoas competentes com habilidade para apresentar isso, que normalmente está um empresário, um administrador simples, iria criar um dashboard para isso. Informações que são KPIs importantes para o gerenciamento, para poder apresentar, para até captar recurso. Então, outra problemática que eu vejo muito grande é essa, a falta de entendimento real do que acontece dentro das empresas, através de indicadores. Eu achava que era isso, que era só chegar com a ideia lá, olha, tem uma grande ideia aqui, e aí, quanto vale minha ideia? Mas pelo que eu vejo, né, tem todo mesmo esse processo, esse arcabouço aí, e é importante mesmo contar com um profissional de administração. Para quem chegou agora, né, no nosso podcast aqui, pela Rádio ADM, né, que é transmitido na mesma hora que é transmitido ali pelo CFA Play, a gente está falando aqui sobre o mercado, né, sobre as oportunidades e os desafios da startups. E o nosso convidado aqui é o vice-presidente do CRA de Pernambuco, o administrador Jefferson, né, Henrique, ele que está aqui trazendo todo esse conhecimento, essa aula para a gente, afinal ele é professor, e quando tem professor aqui, a gente tem o quê? Tem aula, não é isso, Sasha? Isso mesmo. E continuando, né, falando sobre esse tema muito interessante, startup, você que é estudante, que já é profissional de administração, é super interessante, né, se inteirar, saber, pegar algumas dicas aqui de erros, quais acertos. E uma das perguntas que eu queria fazer para você, Jefferson, a gente sabe, né, da importância do marketing e da administração, né, que se comunicam para o fortalecimento, para a criação de uma marca. E como é que é esse processo? Qual a importância da administração e do marketing para você fortalecer e criar uma marca de uma startup? Porque a gente sabe que a Uber, a Airbnb não foram assim do nada. Teve um trabalho também ali forte de marketing. Tiveram. Muito forte, tá? Eu vou falar uma coisa que existe no mundo das startups que até parece engraçado, tá? Mas hoje, Nubank está brigando aí com o Itaú para se tornar o maior banco da América Latina, né? Sempre aí em valor de mercado,
quando você vai analisar os valores em bolsa, o Nubank já conseguiu essa façanha de 1 ou 2 dias ficar na frente do Itaú, né? Uma empresa que tem, sei lá, 10 anos, 12 anos, o Nubank, né? Contra uma empresa familiar, já acho que tem mais de 100 anos, o Itaú, que comprou o Unibanco e já comprou vários também bancos, né? Que criou esse conglomerado hoje, que é o Itaú. Porém, uma informação acho que poucos sabem, aquela que é da tecnologia já conhece mais, quem é investidor, quem acompanha esse mercado sabe, mas até eu acho que 1 ano atrás, ou 1 ano e meio atrás, se brincar, talvez ainda não tenha chegado, mas a informação que eu li há um tempo atrás tinha já, que o Nubank era uma empresa ainda deficitária. Então, ela não gerava superávit, ela não era uma empresa que gerava lucro. Por quê? Justamente teve vários aportes de investimento, que aí eu falei para vocês até a rodada Seed. Aí depois tem a rodada Série A, a rodada Série B, até chegar ao famoso abertura de mercado, seu IPO. Então, são fases que a empresa vão se capitalizando, se monetizando, tirando do seu equity e dando para sócios. Assim também o Nubank fez, tá? Trazendo outros cases, como você falou, o próprio Uber, iFood e outras empresas também, elas fizeram a mesma trajetória, tá? A mesma trajetória. Uber, até onde eu sei também, até as informações que eu tive lendo anuários da Deloitte, eu acho que deve ter uns 6 meses, 8 meses, ela ainda também era uma empresa deficitária, tá? Então a gente vê, nossa, como é que pode? Por quê? Ela ainda continua recebendo aportes, inputs para desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de novas soluções, para que a partir daí, para vocês terem ideia, o modelo de negócio, na verdade, do Uber não é transporte de pessoas alternativo. Vocês sabiam? Não. O modelo de negócio do Uber é venda de tecnologia. Nossa. O Uber está desenvolvendo novos modelos tecnológicos que vendem para outras empresas de segmentos completamente distintos e diferentes. Então veja como muita gente está pensando que o core business de uma empresa é algo, mas na verdade é outro completamente diferente. Por que isso acontece, Jefferson? Por que uma empresa ela ainda é deficitária mesmo sendo tão grande? Porque uma das necessidades que ela tem é um trabalho de brand, que é isso que você falou, né? Existem algumas estratégias, vou focar em uma aqui para ser mais fácil, até porque ela é mais recente para a gente. Não sei se vocês se lembram, talvez Sasha não, que eu acho que é mais jovem do que eu e você, Adriana, mas quando o Uber iniciou, o Uber pagava para você utilizar o Uber. O Uber ele é um modelo de negócio que chama B2B2C, que na verdade é B2C2C nesse caso, porque a pessoa que tem um carro não necessariamente tem uma empresa, né? Então ele é um negócio que se conecta com um cliente, que nesse caso é a pessoa que vai cadastrar o carro dela para rodar, que é um cliente, né? Mas aí seja um parceiro, um stakeholder, se comunica com o cliente e se comunica com o cliente usuário, ok? Então vamos botar B2C2C, fica mais fácil. No início do Uber, não sei se tu pegou isso, Sasha, mas a gente se lembra? Você tem, a Sasha só aparece na vida. Então pronto. Então, temos praticamente a mesma idade, pronto. né? Então, como é que o Uber fazia? Você que cadastrar e indicar um amigo, você ganha R$40 para ele cadastrar o seu carro. E a gente que enviasse o nosso código para um amigo, a gente ganhava na próxima corrida R$10. Lembra disso? Não lembro, acho que eu não usava, vendo? mas tu pegou, Adriana, essa época? Qual é a época mesmo? Essa época em que o Uber estava ainda fazendo o cadastro das pessoas, aonde uma pessoa que fez o cadastro do carro do Uber e ele indicasse para um amigo fazer o cadastro também do Uber, o amigo ganhava R$400, era um valor que ele ganhava. E a gente que usasse o Uber, enviasse o nosso código para um amigo que fosse utilizar o Uber, a gente também ganhava R$10, lembra? Lembro. Bem no início. Porque assim, Sasha pode ser, mas não sei se... Mas eu acho que eu não usava, então por isso que eu não sei. Então, esse conceito é chamado referral marketing, que é o marketing por indicação, tá? O que é que acontece? Para eu fazer isso, veja que eu estou pagando para poder começar a ter clientes, a criar a minha base, que nós chamamos, tá bom? Lembra daquela sopinha de letras que eu falei que eu peço normalmente para quando o dono de uma startup, né, um founder, um CEO de uma startup quer apresentar a ideia para mim, que eu peço para ele? Eu falei para vocês do LTV, Lifetime Value. Esse valor, esse indicador é o que norteia justamente as ações estratégicas de marca, de brand,
para a consolidação dessas startups, desse modelo de negócio no mercado. Como assim, Jefferson? Eu estou falando que eu lhe dei R$10 para você, era 10, 15, nem lembro, alguma coisa assim. Era menos de 20 e mais de 10, eu acho. Mas vamos botar R$15. R$15 para você e para sua próxima corrida, ok? Eu estou dando dinheiro para você. Peguei a minha corrida, vou usar minha primeira vez com o voucher de Adriana, que a Adriana mandou o link dela, eu utilizei lá cupom Adriana15 e eu vou ter ali 15% de R$15, era reais, não era por cento. R$15 de desconto na minha corrida. Peguei uma corrida de R$30, ok? Dessa corrida de R$30, R$15 foi um cupom que eu ganhei. Ficaram R$15 a ser pagos, legal? Só que do que o Uber tem que pagar para o motorista é 25, hipoteticamente falando. De onde saíram esses outros 10? Quem pagou esses outros 10? Justamente nós, investidores, que aportamos nessas startups para que ela pegue esse dinheiro e dê escalabilidade ao negócio dela. Então é daí a necessidade muitas vezes do investimento, não só para desenvolvimento tecnológico, mas nesse caso da sua pergunta para a parte de marketing, é onde vai normalmente de 30% a 50% do budget destinado dentro desses investimentos, desses aportes, para poder estar fazendo aí essas estratégias de growth sales, growth hacking, growth marketing, para a escalabilidade das empresas. Então, no primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é trabalhando muito bem aquilo que eu falei para você de persona e público-alvo, porque a maioria das empresas de tecnologias investem única e exclusivamente no mundo digital. Então é onde a gente vê, aconteceu isso ontem, eu falei da Nike, estava conversando com um amigo numa churrascaria, estava falando da Nike, de repente apareceu para mim o patrocinado da Nike no meu feed do Instagram. Ah, é bruxaria? Não, o nome disso é remarketing. Então, na hora que a gente utiliza aqueles termos que a gente dá o ok, a gente está dando ok para um monte de coisa que a gente não vê. Entre eles isso, para que empresas que querem comprar essas informações de áudio que nós comunicamos próximo do smartphone, ela possa comprar e a partir dali, ela entendendo que eu sou uma persona público-alvo por ter falado o nome dela hipoteticamente, ela já gera um marketing para a gente. Então, essas empresas de tecnologia estão muito ligadas com remarketing, muito ligadas com referral marketing, muito ligados também com as ações de pós-venda dentro do loyalty marketing, que são estratégias para poder você ter mais escalabilidade. Quem aqui não vai comprar no Netshoes ou na Dafit e fica recebendo e-mail? Ah, hoje, olha, compre hoje, vai ter 10% de desconto. Chegou o seu aniversário. O nome disso é loyalty marketing. Então, são inúmeras estratégias que tem dentro do universo do marketing que faz com que startups consigam ter escalabilidade. Veja que é um pouco antagônico agora que eu vou falar isso aqui, tá? Veja que eu falei que um dos problemas no início das startups é justamente falta de administradores e pessoas competentes para desenvolver o que uma startup necessita. Mas o inverso também acontece. Quando normalmente a startup já chega num nível desse, de uma fase já de série A, série B, IPO, eles já vão contratar as melhores mentes do mercado. E aí entra uma pergunta que eu faço para você, administrador, profissional de administração, estudante de administração. Vocês estão se tornando referências no mercado? Esse é o ponto. Porque, normalmente, as empresas, quando vai levantando mais o nível dela, eu preciso do CMO, CFO, todos os C-levels da vida para poder auxiliar a tocar o negócio. Eu tenho esse profissional. Então, eu estou hoje na academia, enquanto profissional de administração, me preparando para ser um grande especialista de branding, em marca, em marketing. Deixo essa mensagem, porque hoje, aqui falou, né, dos empregados fantasma, vai ter já um spoiler aqui, né, da revista RBA, que é um entendimento que tem dentro hoje do Greenwatch, né, do falso verde, enfim, eu digo que tem um vaga sem ter, mas também tem um antônimo disso, tá? Também tem o outro lado, que é, eu tenho vagas e não tenho pessoas capacitadas para preencher. Então, isso também existe. Então, você é profissional da administração que está estudando hoje administração, não só vá para a escola, não só vá para a faculdade, não só vá para a universidade. Realmente estude, pegue horas do seu tempo dentro da graduação, vá para casa, no carro, no Uber, no ônibus, no metrô. Realmente dedique-se, porque o resultado vem, e eu fico muito feliz quando eu vejo administradores ocupando
o lugar dele dentro do mercado, tá? Então, para essas startups conseguirem consolidar e chegar nessas imagens de brand que a gente tem, eu tenho total certeza que tem administradores por trás dando esse suporte na estratégia de crescimento. E nessa parte de capacitação, né, a gente sabe que a realidade do Brasil, né, é diferente, né? A realidade do brasileiro é diferente. Muitas vezes o profissional ele termina ali a graduação já, né, com muito esforço, né, muitas vezes pagou ali com FIES, né, e aí não tem condição de fazer, por exemplo, uma pós-graduação. Então, nessas horas, a gente indica esses materiais, né, esses nossos cursos. A gente tem aqui a AKDM, né, que é a Universidade Corporativa do Administrador, que tem mais de 200 cursos. A gente tem essa que eu chamo de vitrine da ciência da administração, a nossa revista brasileira de administração, que também é muito rica. E a gente tem, né, também o nosso podcast aqui da administração, que sempre está trazendo conteúdos atualizados sobre o mundo da administração, com especialistas de diversos nichos. Então, assim, existem formas da gente também, né, desses profissionais se atualizarem de forma gratuita. Eu, em outro momento, em outro podcast, eu conto a minha história, né? Mas, resumidamente, eu vim de baixo, morei e me criei numa comunidade carente, chamada Jardim Jordão, né? A gente chama lá em Recife de favela, né? Estudei em colégio público, então eu não tive... Meu almoço, a carne era quitute, então eu não tive, muitas vezes, as condições que vários amigos meus tiveram, né? E aí eu concordo, Adriana, plenamente com o que você falou, porque eu conheço pessoas que utilizaram do FIES, do ProUni. No meu caso, graças a Deus, eu tive a oportunidade, mesmo estudando em colégio no governo, no meu ensino médio, mas de ter passado na Universidade Federal. Então eu estudei numa federal biologia. Foi quando no 7º período eu larguei para estudar ADM. Por isso que eu falo que eu escolhi a profissão de administração. E não foi uma coisa... Eu não tinha o que fazer, você ADM. Não, eu estudava biologia numa Universidade Federal. E eu fui estudar administração. Numa particular por questões de tempo, que eu já trabalhava nessa época. Então, quando eu vejo veja aquela marqueteira, né? Ela não falou revista de administração, vitrine da ciência da administração. Rapaz, o negócio... podcast é bom mesmo. Então, eu sempre costumo falar para os meus alunos, clientes, amigos, que é um ditado judaico que ele fala que a prática cristaliza o conhecimento. Então, se você se oportuniza a praticar e a ter conhecimento, você vai realmente adquirir ainda mais dentro da execução, né? O que eu vejo são duas coisas, tanto quanto professor agora e quanto mentor empresarial, tá? Eu atendo empresas como a Drogazil, a gente já prestou consultoria para a Drogazil em Pernambuco, no estudo de NPS, de unidade da Drogazil, e empresas hoje, por exemplo, o 3º maior conglomerado de avicultura de Pernambuco, né? Que é uma empresa chamada Frango Favorito. Então, a gente atende de grega troiano, veja, de varejo à indústria de avicultura. Então, na JH, a gente eu costumo falar, se é cliente e precisa melhorar as estratégias, conte com a JH. E eu vejo, tanto nos meus alunos, como nos meus grandes clientes, como pequenos clientes também, duas coisas. Primeiro, a falta de perseverança dentro das ações. Então, isso eu digo para um jovem, um estudante de administração. Tá? A pessoa entra, muitas vezes não sabe com o que vai se deparar. Poxa, gostei mais da área, sei lá, de deixa eu ver, administração da produção. Ok? A gente paga essa cadeira. Ok. Quando vai fazer o TCC dela, ela vai fazer o papel do marketing nas empresas. Mas peraí, tu falou que se identificou mais com a administração da produção. Segue um caminho, segue um fluxo. Então também vejo um pouco a falta das universidades de ter esse acompanhamento e dar esse direcionamento de acordo com os perfis dos alunos desde o início. Conheço algumas faculdades que até têm algumas disciplinas que já começam uma orientação, mas não é uma orientação, vamos dizer assim, personalizada. Ela dá uma visão holística, né? Eu conheço mesmo a faculdade do Maurício Nassau, não sou professor do Maurício Nassau, mas Michel, que é o presidente do CRA de Pernambuco, por sinal, aqui eu mando um abraço em nome dele a toda a diretoria do CRA de Pernambuco, né, que estão carregando o piano, né, junto comigo, né, e que não está sendo fácil perante tudo que nós passamos aí nos últimos anos, mas deixa um abraço. Ele é professor de lá e a gente conversando, ele me falou, né, disso. Então, que tem uma disciplina que já faz esse trabalho orientativo. Muito legal. Mas a gente tem que disseminar isso para mais universidades.
Porque para que justamente o jovem ele tenha um entendimento da onde está o perfil e a aptidão dele, para que a partir dali ele possa realmente se tornar um profissional diferenciado, como eu falei, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu vejo. O segundo ponto, que também serve tanto para um aluno como um cliente de faturamento bilionário, é o fato de eu entender que, muitas vezes, porque eu planejei, não quer dizer que não necessite de adaptações. Outro livro que eu vou recomendar, Mania de Professor, né? Tem um livro que eu amo, que é um livro para mim que foi um divisor de água dentro desse mundo de digital, já que a gente está falando de digital, que é um livro chamado Scrum, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. É de Jeff Sandler, esse livro. E Jeff Sandler, nesse livro, ele fala justamente sobre os conceitos do Scrum, e ele fala sobre os 3 pilares do Scrum, que é a inspeção, eu tenho sempre que estar acompanhando as coisas, transparência, aquilo que eu acompanho tem que estar claro para todos, e adaptação. Falta muitas vezes essa visão de adaptação para tanto o estudante de administração como para grandes empresários. Não, eu tracei um plano, tenho que seguir o plano e eu vou morrer seguindo aquele plano porque o plano foi aquele. Os cenários mudam. A gente tem um termo hoje, quando a gente trabalha no conselho de administração de grandes empresas, como eu trabalho, chamado 5-year plan. Eu vou estruturar os 5 anos da empresa. Vamos pegar uma empresa em 2019 que estruturou seu 5-year plan até 2024. Esse ano que a gente está. Aconteceu alguma coisa bem disruptiva de 2019 até agora? Certeza, a pandemia, né? Teve, não foi, Sasha? Então, eu não vou me adaptar à pandemia ou vou seguir em 2019 porque eu estruturei meu 5-year plan de uma forma xiita, sem precisar me adaptar a novas realidades. Eu conheço empresários que tinham modelo de negócio físico que foram para o digital em 2 segundos, porque estavam com a JH Consultoria. Brincadeira. Mas assim, que foram rápido em 2 segundos, acabaram, além de sentir a pandemia de uma forma negativa, sentiu de uma forma positiva. Mas eu também conheço empresas que o inverso também aconteceu, que não se adaptaram e hoje não estão mais no mercado. Então, infelizmente, é uma realidade. Então, essa questão da adaptação, eu vejo ser muito importante para que eu entenda que, muitas vezes, os fatores que estão condicionados a mim não me dão a condição para que eu possa fazer uma pós-graduação quando eu concluo a minha faculdade, para que eu não possa ter acesso à ferramenta. Agora, eu, Jefferson, tanto que muita pessoa brinca comigo, né? Tu vive bem e não sei o que e tal. Graças a Deus, não posso reclamar da minha vida, não. Mas só que não vem os 2 primeiros anos, quando eu terminei minha graduação, que eu vendi o meu carro para poder fazer o meu curso de meditação transcendental na Holanda. Não vem o esforço que eu tive, muitas vezes, de comprar minha casa, de fazer algum investimento maior para mim e minha família, para eu poder fazer o meu curso em Harvard. Então, essa parte da história as pessoas não veem. Foi para Harvard, estudou, olha que boçal, olha que não sei o quê, mas não entende também, muitas vezes, a anulação. Aí vou trazer outro livro, eu sou assim, eu leio e compartilho aquilo que eu sei o que é bom. Tem um livro que eu li recentemente, esse ano, que eu amei, que é O Motorista e o Milionário. Esse livro é fantástico. Então está muito associado, Adriano, com a sua pergunta. Às vezes parece que eu estou arrodeando, mas eu estou ligado na pergunta, tá? Muito essa sua pergunta, porque esse livro, ele conta a história de um motorista e um milionário. E o cerne do livro é justamente trazer a condição para que a gente entenda como fazer, nos privar de algo em prol de um objetivo maior. Então eu vejo muitas vezes isso. A pessoa fez FIES, fez talvez ProUni e não tem condições. Mas você está procurando bolsa dentro da faculdade, você está procurando participar de programas de iniciação científica, projetos de extensão, onde você pode começar a juntar um dinheirinho ali e poder fazer sua pós-graduação, ou aquilo que você recebe, você quer ir para o baile funk no final de semana. Galera mais do Rio. Entendeu? Então, assim, é complicado muitas vezes você falar que por a pessoa às vezes não ter oportunidades, ou porque estar condicionada a algo, ela não consegue atingir o objetivo. Está aqui, ó. A gente consegue ter acesso ao RBA fazendo um download no site do CFA. Paga quanto? Nada. De graça. 0,800. Eu até brinco com o pessoal que fala assim, eu administrador registrado, que o povo ainda pensa que a gente que está na diretoria do CRA recebe. Eu tenho um particular, um motorista. Aí um amigo meu, semana passada, lá no Alphaville, a gente estava conversando, aí chegou e falou assim, sabe que eu não faço a carteira porque eu não vou estar pagando o teu motorista. Aí eu, oi? Eu até falei pro pessoal aqui na reunião essa semana. Aí eu, oi? Meu amigo, se eu for depender de CRA para ter motorista, eu tô ferrado, entendeu? Pelo contrário, a gente muitas vezes se paga para estar no conselho, né? Então,
Falta muitas vezes essa percepção do investimento que eu estou fazendo em mim. Porque, em geral, o brasileiro e essa visão mais latina são muito imediatistas, sabe? O oriental já tem uma visão mais de médio e longo prazo. Então, Adri, depois de todo esse discurso aqui, o que eu vejo é o seguinte: o que falta é um sentimento de perseverança, entendendo que muitas vezes os resultados não vão vir no curto prazo, então eu preciso abrir mão de algo em prol de me capacitar mais, de ter mais acesso à ferramenta. Além de eu estar no TikTok ou no Instagram vendo Potoca, eu vou estar no metrô, eu vou estar no ônibus ouvindo o podcast, o PDcast do CRA. Então, eu vou estar me conectando com aquilo que é possível a mim e me adaptando às necessidades e realidades que vão ser condicionadas ao longo da nossa vida, sabe? Eu costumo falar que os extremos nunca é bom. Então, você querer ser xiita porque, eu quero ser isso. Eu nunca imaginei estar na presidência, como vice-presidente do CRA. Nunca. Foi as coisas acontecendo na minha vida e, graças a Deus, a convite de Michel, eu hoje posso estar aqui conversando com vocês, disseminando mais sobre a administração e sobre um nicho de mercado, uma área de atuação nessa área de tecnologias, startups e afins para o administrador. Então, para mim, eu já estou feliz de estar aqui agora podendo fazer isso e tendo fé em Deus que nos próximos currículos analisar, eu vou ver administradores lá que tem especialização, que tem curso na área de Scrum, de frameworks e afins, sabe? Se conectem, tem muito conhecimento de acesso a nós administradores, só basta que nós realmente desejemos fazer isso, estar conectado com tecnologia, estar conectado com informações que vão colocar vocês para frente. Vai ser amanhã? Não sei, mas tenho certeza que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então, plantem para colher mais na frente. É isso mesmo. E o nosso site aqui, né, para ter acesso a tudo isso de graça, é revistarba.org.br. É um clique ali, você tem acesso a várias edições para trabalhar aí, para estudar, né, para ter mais conhecimento. Perfeito. Isso mesmo. E a gente falou aqui, né, já passou 1 hora de podcast. Tempo voa. Então a gente já está aqui encerrando o nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente ao Jefferson pela presença aqui para falar de um assunto tão interessante, principalmente para os jovens, né, e para quem gosta de inovação. Para você jovem, né? Depois de hoje, né? Você também é jovem, Adri. Todos somos jovens. todos jovens, Eu também. né? Falando aqui de startup, inteligência artificial, né? Então a gente está integrado aí nesses temas mais atuais. Vou fazer aqui os créditos finais do nosso episódio, que é produzido e apresentado por Adriana Mesquita e por mim, Sasha Bordé. Teve trabalhos técnicos de Gabriel Fernandes, é uma realização da Câmara de Comunicação e Marketing do CFA, sob direção de Mauro Leônidas e coordenação de Erson Freitas. E a gente agradece também hoje, em especial, né, o Conselho Regional de Administração lá de Pernambuco, que emprestou aqui esse professor que trouxe aqui uma aula para a gente, né? E a gente já convida você a deixar aí, né, o seu comentário aí, você que acompanhou esse podcast, deixe também a sua pergunta. Quem sabe o nosso convidado aqui não responde aí também no dia aí do nosso, né, no nosso chat. Deixe também no nosso chat, deixe também aí os seus contatos para quem tem alguma dúvida. Perfeito. Primeiramente, agradecer mais uma vez, né? Segundamente, né? Primeiramente, agradecer. Então, agradecer a Sasha, a Adriana, pela oportunidade de estar aqui hoje, falando para vocês, administradores, sobre oportunidades, oceanos azuis que nós temos, né? Já é outro livro, de Shankin, Estratégia do Oceano Azul. Então, oceanos azuis que nós temos para ramos de administração, né, atuais, dentro do mundo da startup tecnologia. Para quem quiser me seguir nesse mundo digital, meu Instagram é @movimentojh, tá? Então, pode seguir. Também peço, já aproveitando e fazendo jabá, para seguir o @CRA_PE, tá? Que é o nosso RA. E também, né, se seguir o CFA-ADM, eu acho, né? Isso. CFA-ADM, sigam, porque, como a Adriana perguntou, né, tem muitas formas de nós nos conectarmos com oportunidades, né? Eu sei de alguns CRAs mesmo que estão dando bolsa de estudo e pós-graduação 0800 para administradores registrados, né? O CRA do Ceará mesmo está fazendo isso. Então, veja que você estando conectado com o conselho, seguindo aí o Instagram, pode ter oportunidades que vocês não teriam em geral de uma forma mais fácil, tá? Quero dizer para vocês que estou à disposição para quem mandar perguntas aí no chat do YouTube, no Instagram, sei lá, quais são os canais de relacionamento, mas podem me enviar que eu vou responder com toda certeza.
porque a gente não sabe qual é a nossa ação que pode transformar e mudar uma vida, né? Eu sou muito feliz quando estou dando aulas e depois eu vejo alunos meus falar: professor, eu hoje estou em tal cargo numa empresa e foi graças àquilo que o senhor falou. Ou quando estou dando uma palestra, uma pessoa vem me procurar e falar: rapaz, isso aqui me tocou. Então, é isso muitas vezes que me motiva a estar no sistema, né? Conhecer novas pessoas, poder nos conectarmos com novas pessoas e transformar vidas, né? Então, agradeço a vocês, fiquem com aquilo que vocês entenderam que foi bom, que fez sentido para a formação de vocês, aquilo que não foi bom, descartem, porque a gente não agrada gregos e troianos, mas tenham com toda certeza que o meu sentimento aqui foi de compartilhar o máximo possível de conhecimento que eu tenho, para que vocês possam estar se conectando com esse nicho de mercado, novamente, que eu falo, esse oceano azul com bons salários, boas remunerações, bom desenvolvimento de plano de cargos e carreiras, e que precisam de nós, administradores, para tornar essas startups, essas empresas mais pujantes, tá? Então, é a mensagem que eu deixo no final e hashtag tamo junto, hashtag somos ADM. Então é isso. Tchau, tchau para você que nos acompanhou aí pelo o nosso PDCast aí da administração de toda quarta-feira, e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau, beijo, fui.